Olá amigos, é uma alegria novamente estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 ao 16, que diz o seguinte: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus queridos, segundo o texto que acabamos de ler, revela que existem dois tipos de homens: o homem natural e o homem espiritual. Contém também nesse texto uma importante frase cunhada pelo apóstolo Paulo, quando ele fez a seguinte afirmação: nós temos a mente de Cristo. O homem natural é uma expressão que Paulo usou para descrever uma pessoa que vive segundo a carne, sem a influência ou compreensão do Espírito Santo de Deus. Quero trazer para vocês algumas características do homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele essas verdades parecem difíceis de entender. A sua mente é obscura para perceber a vontade de Deus. Ele não consegue discernir as verdades espirituais, pois sua mente está voltada para as coisas materiais e temporais desta vida terrena. Ele só consegue viver a vontade da carne e dos seus pensamentos. O homem natural depende da razão e das emoções. Ele baseia suas decisões e crenças em lógicas, emoções e experiências pessoais, ao invés de buscar a orientação divina. Ele tende a confiar na sua própria sabedoria e entendimento, que são inerentes à sua própria natureza humana. A sua vida é totalmente desassociada da vida divina. O homem natural vive sob o controle da vontade da carne. Essa pessoa vive de acordo com os desejos e paixões da carne, priorizando seus interesses pessoais que lhes possam trazer prazeres e objetivos mundanos. Isso pode incluir comportamentos egoístas e morais que desagradam a Deus. O homem natural é totalmente incapaz de discernir a vontade de Deus. Ele não tem a capacidade de entender ou apreciar as verdades centrais que são reveladas na Palavra de Deus. Isso impede de experimentar a plenitude da vida em Cristo e de viver de acordo com a sua vontade. O homem natural rejeita totalmente a sabedoria divina. Ou seja, ele é tendencioso a rejeitar ou ignorar os ensinamentos de Deus, preferindo seguir os padrões e valores influenciados pelo mundo. Isso pode levar a uma vida de devassidão, de muita confusão mental, desespero e falta de rumo, de propósito. O homem natural é aquele que vive desconectado da vida espiritual que Deus oferece. Para mudar essa condição é necessário um encontro real com Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo realizada para que haja uma transformação e renovação, permitindo assim que essa pessoa se torne um homem espiritual, capaz de discernir
e viver segundo a vontade e os padrões de Deus. Como é o homem espiritual apontado no texto e quais são as suas características? O homem espiritual é uma expressão utilizada por Paulo em contraste com o homem natural e se refere àquele que vive sob a influência e orientação do Espírito Santo. Aqui estão algumas características do homem espiritual. O homem espiritual tem a capacidade de compreender e discernir as verdades de Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo, o que lhe permite entender as Escrituras e aplicar seus ensinamentos à sua vida. O versículo 15 do nosso texto diz que aquele que é espiritual discerne, tem a capacidade de discernir, de entender bem tudo e não é discernido por ninguém. O homem espiritual tem uma vida de santidade, ele busca viver de maneira que agrade a Deus, afastando-se do pecado e dos desejos carnais. O homem espiritual procura refletir o caráter de Cristo em suas ações e decisões. Quando você lê Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, você lerá ali os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e também domínio próprio. O homem espiritual depende de Deus, ele conhece suas necessidades em todas as áreas da vida. Ele ora, ele busca a direção divina e confia na sabedoria de Deus, ao invés de depender do seu próprio entendimento. Como está escrito lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, que nos diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não ser estribado em nossos próprios entendimentos. Nós devemos reconhecê-lo em todos os seus caminhos e ele endireitará as nossas veredas. O homem espiritual mantém uma relação íntima com Deus, buscando conhecê-lo mais aprofundadamente através da oração, leitura da Bíblia e adoração. Essa comunhão fortalece a sua fé e o capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O homem espiritual presta serviço ao próximo, ele se dedica a servir aos outros, usando os seus talentos, os seus dons espirituais para a edificação da igreja e ajudar aqueles que estão em alguma necessidade. O homem espiritual entende que a verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada no serviço e na humildade. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 43 a 45, revela que a posição que deve ser tomada é na contramão da forma que o mundo ensina. O texto nos diz que entre nós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse texto da Bíblia nos mostra que Jesus ensina que quem quer ser líder deve servir os outros e que o próprio Jesus veio para servir e morrer por muitos. O homem espiritual é aquele que vive em sintonia com o Espírito Santo, permitindo que Deus transforme sua vida e o conduza em direção à vontade dele. Essa transformação resulta em uma vida que glorifique a Deus e impacta positivamente aqueles que estão em volta da sua vida. E por fim, meus amados amigos, como poderemos então ter a mente de Cristo e pronunciar com propriedade as mesmas palavras que o apóstolo Paulo teceu ao afirmar: nós temos a mente de Cristo?
para se ter a mente de Cristo, conforme o texto, implica que em adotar a perspectiva e os valores ensinados e adotados por Jesus em nossas vidas. Aqui estão algumas maneiras práticas de cultivar a mente de Cristo. Devemos estudar a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e contém os ensinamentos de Cristo. Dedique tempo para ler e meditar nas Escrituras, permitindo que elas moldem o seu pensamento e suas ações. No Salmo 119, no versículo 105, nos lembra que a palavra de Deus servirá de luz para o seu passo a passo, para o seu caminho. Você deverá também ter a prática da oração e comunhão com Deus. A oração é uma forma de se conectar com Deus e buscar a sua vontade. Ao orar, peça a Deus que lhe dê discernimento e que transforme seus pensamentos à semelhança de Cristo. O texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, nos encoraja a levar nossas preocupações a Deus através da oração e súplica, com ações de graças também. Você deve renovar a sua mente diariamente, conforme está escrito em Romanos 12:2. Nos ensina a que nós não nos conformamos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso envolve rejeitar padrões e ensinamentos deste mundo e permitir que o Espírito Santo nos guie em uma nova maneira de pensar. Você deverá ser um imitador de Cristo. Estude a vida de Cristo e suas atitudes. Procure imitá-lo, principalmente no seu amor, na sua compaixão, na sua humildade e serviço para os outros também. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 ao 2, nos exorta a sermos imitadores de Deus, seguindo o mesmo exemplo de Cristo. Seja um praticante do amor e da humildade. A mente de Cristo é caracterizada por amor e humildade. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 ao 8, nos diz que somos chamados a ter uma mesma atitude que Cristo teve, que ele se humilhou e serviu aos outros. Pratique o amor ao próximo e a humildade em suas interações diárias. Busque sabedoria de Deus, peça a Deus que lhe dê sabedoria e entendimento. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, nos encoraja a pedir sabedoria a Deus, que Ele concederá de uma forma bem generosa para a gente, para que a gente possa desfrutar. A sabedoria divina nos ajuda a ver as situações da vida através da perspectiva de Cristo. E por fim, quero acrescentar ainda: ter a mente de Cristo é um processo contínuo de crescimento espiritual e transformação. Ao buscar a Deus através da sua palavra, oração e imitação de Cristo, podemos desenvolver uma mentalidade que reflete seus valores e sua vontade, permitindo que vivamos de maneira que o glorifique. Que o Senhor o abençoe. De Natal, Romildo Gugel.